Bom, pessoal, a gente está chegando no final do Level 3 e um dos nossos últimos assuntos são as preposições de lugar, parte 1. Então isso está dividido em partes porque existem muitas preposições de lugar. Aqui no Level 3 você vai aprender 9 dessas. Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar quais são as 9 e quais são os seus significados e depois a gente vê alguns exemplos e como elas devem ser utilizadas. Vamos lá então? Começando com on top of. On top of, que significa em cima de, no topo de. A sequência, behind, atrás de. Close to, para quando a gente está próximo de alguma coisa ou próximo a alguma coisa. Inside, dentro de ou do lado de dentro. Far from, longe de. Outside, fora de ou do lado de fora. Under, embaixo de. Next to, ao lado de. E finalmente, in front of, na frente de. Então você pode reparar que todas as traduções aí têm um de, em cima de, atrás de, longe de, etc. Isso significa que, no inglês, você não precisa de uma palavra que vai ser o de, porque é como se ele já estivesse embutido na própria preposição. Então vamos ver qual é a estrutura básica para você utilizar cada uma dessas preposições de lugar. Então, começando com a própria preposição. E na frente você vai ter uma variedade de opções. Você vai poder falar this, that, these, those, todos os possessive adjectives, os artigos definido e indefinido e os object pronouns. E depois de tudo isso, você pode pôr um complemento se for o caso. Olha só um exemplo então. Close to the airport. Close to the airport. Close to the airport significa próximo ao aeroporto. Vamos ver alguns exemplos com essa estrutura então. Olha só. O Palácio de Buckingham fica muito longe do Big Ben. Muito longe, longe demais. Como é que ficaria isso em inglês? Is Buckingham Palace too far from Big Ben? Big Ben é como se fosse um nome próprio, portanto você não precisa utilizar nenhum artigo antes. Far from Big Ben. Longe do Big Ben. Vamos ver um outro exemplo então? Ela mora ao lado do hospital. Ao lado de o hospital. Como é que fica em inglês? She lives next to the hospital. She lives next to the hospital. Então aqui uma observação. Next to acaba virando next to, como se fosse uma coisa só. Next to. She lives next to. She lives next to the hospital. Agora olha só esse próximo exemplo. O Jim está do meu lado. Do meu lado. Como é que você vai falar isso? Do meu lado. Isso aí seria a mesma coisa que o Jim está do lado de mim. Portanto, você sabe que a preposição é next to. Next to. E agora, você vai usar um object pronoun. Jim's next to me. Jim's next to me. Então, se fosse do seu lado, seria next to you. Do lado dela, next to her. E assim por diante, usando os object pronouns. Então, isso não tem nada a ver com possessive adjective. Não é porque está escrito meu lado ali que você vai ter que usar my de alguma maneira. Olha só um outro exemplo disso. Eu estou bem atrás de você. De você. Como é que você vai falar isso? Eu estou bem atrás de você. I'm right behind you. A preposição seguida do object pronoun. Então, como nesse caso eu estou bem atrás de você, behind you. Se fosse atrás dele, behind him. Próximo exemplo. Tem mais alguém dentro do prédio? Dentro do prédio. Is there anyone else inside the building? Is there anyone else inside the building? Vamos para mais uma página de exemplos, então. A Catedral de St. Paul fica perto do rio Tâmisa. Em inglês, St. Paul's Cathedral is close to River Thames. Aqui, novamente, River Thames é como se fosse um nome próprio, portanto, você pode dar preposição direto para o nome. Próximo exemplo. Eu moro muito longe do trabalho. I live too far from work.
I live too far from work. Próximo. Não é longe daqui. Não é longe daqui. It's not far from here. It's not far from here. Próximo exemplo. Tem alguém lá fora. There's someone outside. Veja que nesse caso não é necessário nenhum complemento. E finalmente, ela está muito perto da TV. She's too close to the TV. Então essa estrutura para usar as preposições de lugar é bem simples e elas são imensamente úteis. Então é um ganho significativo para o seu vocabulário. E agora, para a gente terminar de vez o Level 3, vamos ver como é que a gente usa so, so much e so many. Então isso é um tanto semelhante ao que a gente viu sobre too, too much e too many. A diferença é que so pode ser entendido como tão. E assim como too, so pode ser usado antes de adjetivos e advérbios. Por exemplo, não está tão frio aqui. Tão frio. Frio nesse caso é o adjetivo. Então essa frase em inglês ficaria It's not so cold here. Não está tão frio aqui. Agora, so much significa tanto e ele vai ser usado antes de substantivos incontáveis. Aqui é o mesmo padrão lá de too much. Too much também é usado antes de substantivos incontáveis. Isso tem a ver com a palavra much. Então, olha só o exemplo. Ainda tem tanto trabalho para fazer. Então, trabalho é o substantivo incontável. Se você olhar lá no vocabulário, work tem a notação UN, uncountable noun. Então, essa frase em inglês ficaria There's still so much work to do. So much work. Tanto trabalho. E você ainda pode usar so much sozinho, como se fosse um advérbio. Olha só. Ela gosta tanto de você. Gosta como? Gosta tanto. É como se fosse um advérbio alterando o verbo gostar. Isso em inglês ficaria She likes you so much. She likes you so much. Agora, so many é usado com substantivos contáveis, assim como too many é usado com substantivos contáveis. Então, nesse caso, ele tem o significado de tantos ou tantas. Olha só o exemplo. Não tem tanta gente, ou seja, tantas pessoas aqui. Em inglês, there aren't so many people here. So many people. Tantas pessoas, tanta gente. E com isso, a gente termina de fato o Level 3. Vamos ver então quais foram os key points do Level 3, os pontos principais, começando com o número 1. No presente simples, a gente usa a forma base dos verbos. E ainda no presente simples, a conjugação da terceira pessoa do singular leva um S ao final da forma base. Número 3, verbos são divididos em regulares e irregulares, sendo que os verbos regulares têm as formas do passado terminadas em ed. No número 5, você viu que o infinitivo é formado por to mais a forma base do verbo. E no número 6, você também viu que os object pronouns são usados somente na função do objeto da frase. Número 7, você viu que 30 números cardinais são suficientes para que você possa montar praticamente qualquer outro número. E ainda sobre números, lembre-se que números de 21 a 99 têm que ser separados por um hífen ao ser escrito por extenso. E finalmente você deve se lembrar que nos números o ponto é usado com decimais e a vírgula somente para separar as centenas de números de 4 ou mais dígitos. Okay, so that's bloody brilliant. You have completed the third level, level number 3. Congratulations! Agora, como já é de praxe, vamos ver como é que ficam aquelas frases que a gente viu lá na abertura da aula em inglês, depois que você aprendeu tudo o que foi sugerido no level 3. Começando com eu trabalho naquele hospital. I work at that hospital. Nós moramos bem ao lado da escola. We live right next to the school. Acho que eles ainda estão longe daqui. I think they're still far from here. Eu normalmente vou para o trabalho de carro. I usually go to work by car. E finalmente,
você tem que ligar para eles. You've got to call them. You've got to call them. Ou you have to call them. Lembrando, pessoal, é muito importante que você leia a parte de vocab notes. Lá tem muita explicação sobre como usar certas palavras, certos verbos, tá bom? Não deixe de ler a parte de vocab notes lá no livro de vocabulário. Então, agora que você chegou ao final do level 3, o próximo passo é fazer os exercícios. E no próximo level, no level number 4, a gente vai ver como utilizar todos esses demais verbos da língua inglesa nas frases negativa, interrogativa e negativa interrogativa. Então faça a practice session do level 3 e nós nos vemos no level 4. See you soon, and as always, keep to the path.